Oi, pessoal, que bom que vocês chegaram até aqui, tiveram paciência comigo. Esse é o nosso vídeo 3 sobre roteiro e representação feminina. A gente já falou de várias coisas, desde o início das eras de ouro da televisão até a terceira, Homens Difíceis, séries estreladas por protagonistas mulheres, a anti-heroína do final dos anos 90, início dos anos 2000. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre representatividade, o novo modelo do anti-herói que permite um tipo de personagem feminina muito interessante, que é a anti-heroína, e também vamos falar um pouquinho sobre a transição desses modelos com a série Sharp Objects. Então, que bom que vocês estão aqui, eu vou compartilhar minha apresentação e vamos começar. Bom, estamos aqui então, roteiro e representação feminina, onde estamos e para onde vamos. Vídeo 3. Onde estamos? Das narrativas de transição que mesclam vítimas e anti-heroínas até a representação representativa. A gente vai falar um pouquinho dessas narrativas de transição, mais especificamente de Sharp Objects. Vou falar um pouquinho sobre esse novo modelo de anti-herói que comporta o modelo da anti-heroína. Vou falar um pouquinho de Girls nesse tocante, até chegar na representação com representatividade. A gente vai falar de Fleabag e I May Destroy You. Espero que nesse vídeo dê tempo de falar tudo, mas senão a gente ainda tem o vídeo 4 e fica um pouquinho para lá. Bom, começando então com Sharp Objects, que é uma série de 2018, uma minissérie, né, uma série limitada, feita para a HBO, a partir do livro da Gillian Flynn, do Sharp Objects. É uma série em que todas as personagens são, em alguma medida, anti-heroínas e anti-heróis, principalmente nosso trio protagonista, que está aqui, representado pela Camille, adora e ama as três personagens que a gente vai desvendando ao longo dessa narrativa. Para mim, essa é uma boa narrativa de transição, é um bom exemplo. A gente tem mulheres que são, ao mesmo tempo, vítimas e algozes, que têm muita dualidade e destrói a dualidade. A Gillian Flynn fala sobre esse livro, ela fala que tem uma intenção muito grande de destruir essa dualidade, que a mulher só pode ser ou ter essa aura virginal e ser essa mocinha ingênua, ou ser a femme fatale, a bruxa malvada que destrói tudo. Né? Aquela mesma dualidade que a gente tem entre a puta e a Madonna. E aqui ela quer destruir com isso, nublar todas as fronteiras, e mulheres que são femme fatales, que desgraçam a vida dos outros, podem ser mocinhas ingênuas e vice-versa, e tudo vai se nublando, e esses personagens são muito complexos. A Marti Noxon, que criou essa série, né, ela e a Gillian Flynn passaram anos adaptando, aí a Amy Adams entrou no projeto, na produção executiva, e a Marti Noxon falou numa entrevista que uma personagem, uma história dessas, como a de Sharp Objects, uma personagem tão complexa, que tem toda essa dualidade, que é uma mulher difícil, que é uma protagonista alcoólatra, que se corta, essa personagem, dentro dessa história, só seria possível na televisão. Porque o cinema, apesar de estar dando esses passos e começando a abraçar essas personagens, esse tipo de filme acaba passando por baixo de um radar e as pessoas acabam nem vendo. Então, ela brigou muito, porque parece que antes existia uma ideia de que queriam transformar o livro em um filme, ela brigou muito, ela disse que não era possível, que você precisava ter episódios e esgarçar essa história, porque é uma história essencialmente sobre personagens. É uma história que trabalha muito dentro da evolução vertical e não da evolução horizontal. A gente tem uma trama, a gente tem um mistério para ser resolvido, mas é muito mais importante resolver o mistério de quem são essas três mulheres. A gente tem esse gancho, como eu falei aqui, como motor para revelar a protagonista e essas duas grandes coadjuvantes que, na verdade, praticamente dividem o protagonismo com a Camille. Mas é que a gente está vendo a série a partir do ponto de vista dela. Bom, a premissa é muito simples e complexa ao mesmo tempo, que é essa jornalista que trabalha num jornal mediano em Chicago e volta à sua cidadezinha natal, Wind Gap, para escrever uma história para este jornal, a pedido do seu mentor, sobre o assassinato de duas meninas que aconteceu na cidade, que são assassinatos muito similares e parece que foi o mesmo perpetrador criminoso. Então, ela volta para o Wind Gap para escrever essa história e dar uma investigadinha, fazer aquele jornalismo investigativo. Mas, ao mesmo tempo, também é uma matéria sobre como a cidade funciona, como a cidade se comporta, e alguém que morou lá durante boa parte de sua vida seria mais capaz de fazer essa matéria. É isso que o mentor, o jornalista dela, fala, mas, ao mesmo tempo, ele também está mandando ela lá para ela, de alguma maneira, se reconciliar com o seu passado.
E aí, nessa jornada de reconciliação com o passado, a gente vai entendendo quem é a Camille, o que ela já passou nessa cidade, como ela se relaciona com essa mãe e como ela vai começar a se relacionar com essa irmã muito mais nova que ela mal conhece. E aí tem esse gancho, a gente fica investigando, ela vai bater de frente com o xerife, às vezes vai bater de frente com um outro detetive que veio de fora para investigar, que é um forasteiro. Ela vai apresentando um pouco a cidade para esse forasteiro também, usando esse sistema narrativo. E como eu nem preciso avisar aqui, eu vou contar um pouquinho do final, a gente vai ter alguns spoilers, então se você não assistiu Sharp Objects ainda, pare tudo, assista e depois volte aqui, porque essa é uma minissérie que vale muito a pena, ela é limitada, ela encerra em si mesma, você não precisa ver várias temporadas, então eu recomendo muitíssimo. Bom, a Gillian Flynn, quando ela escreveu esse livro, ela disse que ela queria escrever um pouco sobre mulheres que fossem vilãs também, né? Como eu estava comentando aqui, mulheres que fossem tóxicas, que tivessem relações tóxicas. Então, a nossa personagem é uma alcoólatra, a gente apresenta vários distúrbios psiquiátricos e a gente também está falando um pouco de maldade pura e simples e que se apresenta nessas nossas protagonistas femininas. E a gente tem uma narrativa, uma estrutura narrativa interessante, porque enquanto a gente vai acompanhando a história da Camille, tentando se reencontrar nessa cidade, tentando restabelecer algum tipo de relação familiar, mas a gente já sabe de largada que a relação dela com a mãe é péssima. Aí, através de uns flashes, a gente descobre que ela teve uma outra irmã, uma idade parecida com a dela, e que acabou falecendo de uma doença misteriosa, que ela e a mãe sempre tiveram uma relação conturbada, e também existe ali um passado mais traumático que isso ainda, que vão se construindo, e a gente vai entendendo que essa personagem também sofreu um estupro. Então, a gente está aqui numa transição mesmo, ela é uma vítima, mas ela não se comporta como tal, apesar de ter esse problema com o alcoolismo, e ela dirige bêbada, toma muita vodka o tempo inteiro, que ela põe em garrafinhas de água. Então, a gente está trabalhando com essa ideia também dessa protagonista que se corta, que é autodestrutiva, e que meio que vai destruindo as próprias relações, né? Ela chega a ter um affair com esse detetive de fora, e aí destrói com isso também. Ele tem uma reação muito exagerada com outra coisa, também comprovando que ele é um anti-herói. Então, ninguém é bonzinho nessa narrativa. Todo mundo é meio vilanizado, todo mundo é muito anti-herói e anti-heroína. E como a gente vai descobrir no fim que essa mãe, essa Dora, que parece uma mãe super atenciosa para a Ama, pelo menos, já que com a Camila ela não se dá bem, na verdade, ela acabou que matou a outra irmã porque ela tem um distúrbio chamado Munchausen by proxy, que ela, né, fazia a menina ficar doente para chamar a atenção. Isso é um distúrbio, né, uma doença, é uma condição que existe, e ela sofreu disso e estava fazendo o mesmo com a Ama. E quando a Camille descobre que ela está fazendo isso com a Ama, ela se coloca entre as duas e acaba permitindo que a mãe a trate com um remédio que, na verdade, é veneno. E aí a gente tem essa personagem ficando muito doente, porque ela descobre isso, o detetive vai num hospital, conversa com uma antiga enfermeira, consegue a ficha médica da irmãzinha que morreu e mostra para Camille que ela foi envenenada pela Adora. E nisso a gente descobre que a Adora é essa vilazona terrível, só que não só isso, porque ela é um personagem complexo e multifacetado, que tem desejos e quereres e tem algum tipo de amor por essas filhas, mas ela é muito doente. E aí a gente saca, de alguma maneira, ela acaba levando a culpa, né, pelo crime e pelo assassinato dessas duas garotinhas que foram em algum momento amigas da Ama e que a Dora foi tutora dessas garotinhas. A gente passa por várias possibilidades de quem matou, né? A série se estrutura de alguma maneira como um whodunit, a gente fica ali com aquela pergunta, quem matou? Mas isso é só um pano de fundo para a gente aprofundar essas personagens femininas complexas. Então, tudo que está disposto na trama, desde o crime até as relações, a cidade, tudo que está disposto trabalha em relação aos personagens, para construir essas três mulheres e principalmente a Camille. Por isso que a resolução do mistério, algumas pessoas acham ela apressada, né? Ela se dá nos últimos segundos, porque apesar da Adora ser presa, a gente fica com a pulga atrás da orelha porque a série não termina ali. Então a gente fica com a pulga atrás da orelha pensando, será que foi mesmo a Dora?
E a resolução real do mistério, né, não o falso final, é dada no último segundo, é a última imagem, efetivamente, que a gente tem ali, que é quando a Camille e a Emma fugiram da cidade, se deixaram em Gap, a Emma foi morar com a Camille, e a Camille está mexendo na casa de bonecas, que é um elemento muito simbólico e muito importante durante toda a narrativa, na casa de bonecas da menina, e vê que o chão é feito com dentes. E uma das características do assassinato dessas duas garotinhas é que os dentes foram arrancados, e ali ela pega e vê um dente. Quando a Emma chega e elas cruzam o olhar na expressão de horror e surpresa e choque da Camille, a série acaba e termina e entra uma música do Led Zeppelin. E a gente só tem isso. Depois a gente tem uns flashes ali no pós-créditos mostrando os assassinatos, mas que sequer eram muito necessários. Então, essa resolução dada no último segundo também é uma maneira da gente entender que era sobre isso. Claro, a gente está falando de uma espécie de whodunit, todo mundo quer saber quem matou, mas, ao mesmo tempo, não era sobre isso, porque nós estamos falando sobre construção de passados, problemas com alcoolismo, problemas com distúrbios psiquiátricos, sobre maldade, sobre mulheres complexas, muito mais do que estamos falando sobre a investigação de um crime. E é justamente isso que faz de Sharp Objects uma minissérie tão fenomenal, que é uma investigação sobre a psique humana, as relações humanas e principalmente entre mulheres. Porque se você alterasse o gênero dessas personagens, você teria basicamente a mesma história, mas acho que está intrínseco ali essa construção do feminino, das questões de gênero, né? O trauma sexual, do abuso, né? Do estupro no passado, as relações entre elas, a própria dualidade da Ama, que às vezes parece a menina perfeita, vestida e com modos de época, e ao mesmo tempo é a menina de shortinho curto, bebendo e andando de patins pela cidade. A gente tem dualidades que são muito femininas e de construções do que é o feminino socialmente aceito. E a cidade de Windgap é um palco muito interessante para isso, porque na cidade os papéis de gênero são muito bem estabelecidos. Então, Sharp Objects nos apresenta uma protagonista toda errada, que tem traços de vilania, ela faz coisas muito terríveis ao longo da série, mas, ao mesmo tempo, ela está tentando se reconciliar com este passado, ela está tentando deixar os seus demônios para trás e superar certas coisas, além de um ponto em diante, ela está ali também para salvar a sua irmã, que, no fim das contas, não era quem precisava ser salva. Então, Sharp Objects, para mim, é um dos melhores exemplos dessas narrativas de transição. Já é uma série de 2018, vai entrar contemporaneamente com séries que eu vou falar sobre anti-heroínas, mas, ao mesmo tempo, ali a gente tem um lampejo do que vai ser isso que vai surgir, e no drama, porque as séries que eu vou falar são séries que são dramédias ou comédias, como Fleabag. I May Destroy, uma série que foge das convenções de formato, de gênero, e a gente vai se alongar um pouquinho ali, mas é o princípio aqui de uma anti-heroína no papel de protagonista, alguém com sérios problemas, uma personalidade super complexa, com quem a gente empatiza quase que de imediato. A pós-produção da série é muito interessante, a maneira como eles apresentam as palavras que ela corta nela mesma, no resto do cenário é muito interessante, o valor de produção é muito bom e o elenco é simplesmente fenomenal. A Gillian Flynn é uma das autoras mais interessantes dos últimos muitos anos, se a gente pensar não só no Sharp Objects, mas no Gone Girl, o Garoto Exemplar. Então, vale a pena ler o livro e ver a série, porque tem essa atuação destruidora da Amy Adams. Acho que dei uma aceleradinha aqui, mas sobre Sharp Objects é isso, pessoal. Bom, e chegamos no Anti-Herói 2.0, que, na verdade, nós vamos falar um pouco mais de anti-heroínas. Vou falar um pouco do BoJack aqui, que eu acho interessante, os paralelos que a gente pode traçar com o Don Draper de Mad Men, mas é mais voltado para as anti-heroínas, né? Falo de duas séries que acabaram recentemente, Girls um pouquinho mais atrás, mas como eu falei de uma anti-heroína mais tradicional, na figura da Carrie, queria falar um pouco de Girls, que é essa espécie de resposta a Sex and the City, é uma resposta millennial a Sex and the City, né? São 4 mulheres jovens, aqui elas estão na casa dos 20, em Sex and the City na casa dos 30, passando por uma jornada de amadurecimento, que talvez seja tardio, de fato, elas são muito crianças, né?
são personagens terríveis agindo terrivelmente. A Hannah é uma personagem detestável, narcisista, autocentrada, assim como as outras personagens. A gente vai fixar um pouquinho mais na Hannah, porque é a nossa protagonista principal, digamos assim, apesar da narrativa estar bem divididinha entre as quatro, mas se a gente pegar o último episódio da série, a gente vai ver que só sobrou a Hannah e um pouquinho da Marnie ali tentando ajudar, porque a Marnie também é terrível, que ela só vai tentar ajudar para ganhar, para vencer. Eu sou a sua melhor amiga, eu ganhei, eu sou a melhor amiga. Então, a gente acompanha essa jornada de amadurecimento lá desde o primeiro episódio, no piloto, quando os pais decidem cortar a verba que eles dão para a Hannah viver em Nova York, que ela vai ter que trabalhar, porque ela faz um estágio não remunerado, e aí ela vai ter que começar a tentar andar por um caminho mais adulto, que os pais não vão mais dar dinheiro, e aí ela se droga muitíssimo, discute a situação com essas amigas, e aí ela acaba indo para o hotel dos pais e fala que ela precisa de um pouco mais de ajuda, porque ela tem certeza que ela poderia ser a voz da sua geração, ou a voz de uma geração, que já é uma frase que mostra o quão autocentrada, o quão narcisista e o quão privilegiada é essa personagem. Aliás, essa série é uma série sobre privilégio também, assim como Sex and the City era, né? Aquelas mulheres morando maravilhosamente em Manhattan, com seus apartamentos, seus sapatos e suas coisas todas. Aqui é um pouco menos, né? A Hannah tem que dividir o apartamento com a Marnie, o apartamento é mais realista, mais destruidinho, não é um belíssimo apartamento. Elas vivem mais quebradas de dinheiro, até porque elas são mais jovens, elas estão ali no meio dos 20, né? Mas elas são essencialmente mulheres brancas de classe média, então elas têm um privilégio ali muito grande de raça e de classe, apesar de passarem por algumas questões de gênero, uns relacionamentos tóxicos, umas coisas assim, mas isso não é o que define a série. Então, são essas quatro mulheres, uma pior que a outra, assim. Talvez a Shoshana comece num lugar um pouco mais que a gente possa ter empatia, né? Ela, inclusive, é a personagem que cita Sex and the City, que tem um quadro do Sex and the City no seu apartamento e que fala, sempre pergunta quem elas são, com quem elas se identificam. E ela vem ali com um desdobramento de um arquétipo de uma Charlotte, a princípio, né? Ela ainda é virgem, ela ainda tem esperanças românticas com o futuro, enquanto as outras já são, apesar dos 20 e poucos anos, um pouco mais desiludidas, até por questões de passado, enfim. Mas elas são personagens terríveis, narcisistas, autocentradas, privilegiadas, essas personagens que acreditam que merecem o sucesso, né? Essa ideia millennial, né? De que eu mereço o sucesso que eu quero, mas sem fazer o trabalho que eu tenho que fazer, eu ter o talento que eu tenho que ter para chegar lá. Isso também está muito bem exemplificado na carreira de cantora da Marnie, que meio que não sai do lugar, porque infelizmente ela não tem o talento. Já a Hannah pode até ser que tenha o talento para ser a voz da sua geração, mas ela se recusa a fazer o trabalho para ser a voz dessa geração. Então elas mais se concentram em reclamar. Mas o que é interessante na série, a gente pensar em Girls, é justamente no abandono do conceito de gostabilidade, que é uma característica muito interessante nessas anti-heroínas do novo milênio, que elas não precisam ser gostáveis, que a gente é capaz de torcer e se identificar em algum nível e até ter empatia por essas personagens, mas normalmente torcendo para que elas não alcancem os seus objetivos, porque são objetivos mesquinhos, comezinhos, são objetivos de pessoas que se sentem merecedoras de algo sem fazer nada. Então é muito interessante isso em Girls, porque ela trabalha com quatro personagens muito diversas e às vezes muito similares, mas as quatro são muito problemáticas, as quatro são insuportáveis. Tem até uma brincadeira que Girls era o programa que todos amavam odiar, porque é difícil empatizar e simpatizar e torcer por essas mulheres, porque elas são terríveis. Elas são mulheres difíceis, todas elas. Uma acaba ficando com o namorado da outra, trai a outra, mentem, tomam decisões péssimas, põem essa amizade em risco o tempo todo até chegar no final da série, quando elas percebem, a Shoshana muito fortemente percebe que elas não servem mais umas para as outras
E aí tem aquela cena delas dançando, todas sozinhas, em quadros separados, que nos diz, é isso, essa amizade acabou, essas vidas vão seguir, essas mulheres, graças a Deus, não vão mais ficar convivendo. E seria um final até certo ponto redentor e interessante para Girls, demonstrando, quem sabe, uma maturidade, mas nessa era de anti-heroínas 2.0, a nova anti-heroína, não é necessariamente o caminho da redenção. Então tem mais um episódio, porque a Hannah fica grávida ao longo dessa temporada, ela acaba querendo ser mãe, e então ela tem esse filho, e aí acontece lá que ela consegue um dream job, um emprego dos sonhos, e acaba tem uma casa e trabalha dando aula, e aí tem que se relacionar com essa maternidade nova, e é muito difícil, e não é romântico, e é totalmente desmistificada essa coisa da maternidade. E aí tá lá a Marnie para ajudar, e um pouco a própria mãe da Hannah, e ela continua sendo essa pessoa autocentrada que não consegue nem reconhecer o que as pessoas estão fazendo por ela. E a gente tem esse momento de... não é punição, mas talvez a vida da Hannah não seja exatamente tudo aquilo que ela sonhou, que ela queria, que ela desejou, porque ela não fez o trabalho para a vida dela ser isso, ou porque talvez ela não tenha o talento para a vida dela ser isso, e que ela continua sendo essa pessoa autocentrada e detestável, agora mãe. Então é um final muito legal, porque a gente vai abandonando a gostabilidade, a gente tenta gostar da Hannah, mas a própria série vai nos impedindo, e isso é um trunfo muito grande de Girls, que ela sempre vai puxando o nosso tapete. E parece que a série tá fazendo isso para ser odiada, mas a série está tirando muito sarro dela mesma. Ela é uma série autorreferencial, autoirônica, e o tempo todo eles estão colocando os problemas da Hannah num lugar meio de deboche. Eu acho isso muito interessante. Às vezes isso passa ao largo do entendimento do público, que acaba odiando muito a série, mas essa é uma série feita para amar, odiar. E Girls tem esses paralelos com Sex and the City, que são muito interessantes, mas aqui a gente vê que a gente não acompanha a Hannah num ponto de vista tão único quanto a gente acompanha a Carrie para a gente aceitar as péssimas decisões dela. Não, a gente julga mesmo a Hannah. A gente julga essas personagens o tempo inteiro. E o mesmo acontece com o BoJack Horseman, de quem eu poderia falar mais, até fazer os paralelos todos com o Don Draper, que são muitos, né? Eles têm ali o seu sucesso, eles tiveram uma infância terrível, tem a coisa das mulheres, álcool, drogas. Se lá eles estão falando de uma sociedade antiga, dos anos 60, dos anos 70, aqui tem a sátira social dessa sociedade do espetáculo. O BoJack tira muito sarro de Hollywood, no caso da série. A gente tem uma abertura muito similar, né? Aquele Dom caindo e o BoJack caindo na piscina. Então a gente está entendendo ali que é esse personagem autodestrutivo, que tem esse caráter pendular do melhora e recua, melhora e recua. O que o BoJack tem são personagens com um compasso moral um pouco melhor e mais ajustado do que o protagonista. Então, esses personagens estão ali para nos mostrar que não é para a gente querer, para a gente aspirar a ser essas pessoas, nem a Hannah, nem o BoJack, coisa que acontecia um pouco com aqueles homens difíceis da terceira era de ouro da TV. Eles eram muito geniais, eles tinham esses talentos surreais, então a gente tinha uma sensação meio aspiracional com relação ao Don Draper. As pessoas falavam isso, que queriam ser o Don, queriam ser o Walter, queriam ter aquele talento mágico para a química ou o toque de Midas da publicidade. Aqui com o BoJack a gente olha e diz, nossa, eu não quero ser isso. Esse personagem precisa ser punido. E a gente, de certo modo, vai torcendo para eles melhorarem, mas não tão desmedidamente quanto a gente torcia para o anti-herói dos homens difíceis, lá do Tony Soprano, Don Draper e esses caras. Aqui a gente espera que exista alguma redenção, que exista alguma melhora, que esse personagem aprenda alguma coisa, mas a gente não está tão esperançoso que isso vai acontecer. A gente não acha que a Hannah vai virar uma pessoa melhor. A gente não acha que o BoJack vai virar uma pessoa melhor. E a Hannah, de fato, não vira. E o BoJack, apesar de tudo, consegue encontrar algum tipo de redenção, algum tipo de consciência tranquila quando ele se torna professor, quando ele vai dar aula, quando ele abandona o mundo do show business finalmente. Só que o episódio acabando aí, a gente teria um final muito parecido com o final de Mad Men, que é o que eu digo do final redentor que a gente poderia ter para Girls no episódio em que elas finalmente dissolvem a amizade. Mas essas duas séries, elas continuam, elas nos mostram um pouquinho além no futuro para nos mostrar que esses personagens não encontraram essa redenção plena.
O BoJack é relembrado de um pecado passado, de um crime passado, e isso volta para a mídia, e dois até, não apenas um, mas toda a questão com a Sarah Lynn e a questão que ele teve de quase se relacionar com uma menor de idade. E aí essa jornada de redenção que estava chegando no seu ápice é destruída e o BoJack precisa pagar pelo que ele faz. E ele quase consegue se salvar, mas aí o ego fala mais alto e ele resolve ir para a TV mais de uma vez e acaba sendo destruído mediaticamente, acaba indo parar na cadeia e é lá que ele vai pagar pelo que faz, ele não vai encontrar uma redenção fácil. De certo modo, a Hannah paga por ser quem é, ao não alcançar o grande sucesso, ao não se tornar uma voz de uma geração. E o BoJack tem uma coisa interessante, que é uma autoconsciência muito grande, que a Hannah não tem. O BoJack sabe quem ele é. Ele sabe que ele é uma pessoa ruim. Ele, às vezes, quer ser melhor e, às vezes, ele não quer. Ele tem problemas sérios. E essa autoconsciência é muito interessante, porque a gente vislumbra alguma possibilidade dele melhorar. O final de BoJack é muito aberto. Talvez ele esteja melhor, mas ele pagou pelo que ele fez. E isso é muito importante. E não com a vida, que é o que o penúltimo episódio nos leva a acreditar em dado momento, né? Que é um episódio genial. Também a série poderia ter acabado ali. É um episódio genial, numa espécie de limbo, em que o BoJack reencontra todos os personagens fundamentais que fizeram parte de sua vida. A gente acha que ele vai morrer, mas aí ele não morre, ele vai preso e ele faz o trabalho real de se tornar uma pessoa melhor. Se ele se tornou, não sabemos, mas ele foi punido pelos seus crimes, e isso é muito importante. E a gente torce para ele ser punido, porque ele precisa disso. Como a gente torce para a Hannah não conseguir tudo o que ela quer, porque ela também precisa disso. Os nossos anti-heróis e anti-heroínas 2.0 precisam não conseguir atingir seus objetivos. E é muito legal pensar na anti-heroína, porque a gente tem várias figuras, como a Claire Underwood, como a Selina Meyer, de VIP. A gente tem as personagens de Little Fires Everywhere, principalmente a personagem da Reese Witherspoon, que ainda está nesse lugar muito parecido de privilégio de raça e classe. A gente tem várias dessas personagens pelas quais a gente não torce, apesar da gente se engajar com as séries. Então, esse abandono do conceito de gostabilidade é muito importante, porque a gente consegue criar uma empatia e uma relação com a série, com a trama, com a narrativa, mas não necessariamente a gente torce por estas personagens. Bom, o que nos traz aqui a Fleabag, que é uma das experiências mais interessantes da televisão, na minha opinião, nos últimos tempos. A Phoebe Waller-Bridge criou a série a partir de um monólogo teatral que ela tinha e construiu a sua narrativa com estratégias muito teatrais, aliás. A série, a gente vai entendendo quem é essa mulher, sem nome, ela se chama apenas de Fleabag, algo como saco de pulgas, que já coloca exatamente quem ela é, esse panteão de mulheres difíceis, não é? Uma pessoa chamada saco de pulgas. E a jornada dessa personagem ao longo das 2 temporadas é muito sobre aceitar quem se é, perdoar quem se é e aprender a se amar. Porque a Fleabag está, obviamente, num momento ali de autodesprezo, a certeza de não merecer nada de bom. A gente começa com ela num momento de luto muito forte. Ela perdeu a melhor amiga, perdeu a mãe, e o pai já está prestes a se casar novamente com outra mulher, que é a sua madrinha, e era muito amiga da mãe. Ela e essa mulher não se dão bem. Ela tem uma ação ali de roubar uma pequena escultura da personagem da madrasta, que é interpretada brilhantemente pela Olivia Colman, que ganhou o Oscar no ano passado e está concorrendo ao Oscar de atriz coadjuvante novamente, pelo Meu Pai. E ela faz essa personagem de maneira muito divertida, porque ela é uma pessoa meio terrível, e todas as personagens são meio terríveis porque estão meio perdidas e não sabem muito bem o que estão fazendo. Tem um artifício que é muito interessante em Fleabag, do qual se fala muito. Eu acho que é o artifício que mais se fala quando se fala sobre a série, e que é muito um artifício ame-o ou odeio, que é a quebra da 4ª parede, que a Fleabag se comunica diretamente conosco, com o público, quando ela quebra essa 4ª parede, seja por um olhar,
seja por uma fala, ela vai nos contando como ela está se sentindo, o que é muito interessante porque a gente consegue estabelecer uma relação empática quase que imediata. E também porque a gente vai descobrindo coisas, a coisa horrível pela qual ela está se torturando, que ela fez, no conta-gotas. Então, também a gente tem esse tempo ali de empatizar com ela antes de descobrir a sua grande falha. Essa quarta parede permite também que ela se isole dos personagens da série e só crie conexões conosco, o público. E a jornada dessa personagem é justamente estabelecer conexões verdadeiras, não com quem não existe, ou seja, nós. Ela, inclusive, no episódio que vai na terapia, fala sobre a gente, ela fala sobre o público, ela nos trata como amigos, ela diz que é conosco que ela conversa. E a gente sabe que isso é vazio, porque nós não podemos responder, nós não podemos devolver, não é uma relação de troca, a gente só está absorvendo. Então, essa estratégia de narrativa meio teatral que ela faz aqui também serve muito ao propósito da história, que é essa personagem que está se isolando, porque ela está num momento terrível de autodesprezo. E isso é muito interessante. As pessoas odeiam muito, mas Fleabag não seria Fleabag sem a quebra da quarta parede. A gente tem outras personagens que fazem isso, mas não nesse lugar em que a quebra da quarta parede é algo que faz com que a série exista, porque é a única maneira dela se isolar completamente dos outros personagens. Ninguém, fora nós, sabemos o que ela sabe o que ela está pensando. Só o público sabe o que ela está pensando, o que ela está sofrendo, como ela está se sentindo, porque ela se fecha para sua irmã, ela se fecha para o seu pai, ela se fecha para o mundo. E aí, nisso, ela vai tendo uma jornada muito sexual, que ela vai se entregando para essa coisa de sexo sem pudores, com um homem depois do outro, para meio que amortecer tudo aquilo que ela está sentindo. E na relação de troca efetiva, ela faz com a gente. A primeira temporada caminha muito nessa toada, assim, dela cometendo esses erros de percurso, esses erros com esses homens horríveis, e aí a gente está aqui como confidentes dela e torcendo para ela, pelo amor de Deus, acorde, se conecte com alguém de maneira real. E a primeira temporada, ela praticamente se encerra, assim, ela cumpre essa jornada, a gente vai descobrindo junto com ela que houve uma traição, que ela transou com o namorado da melhor amiga e que isso acabou resultando ali no acidente, suicídio dessa amiga e que ela se culpa muito. É uma jornada muito grande de culpa, de luto, e é uma jornada da superação dessas duas coisas, tanto do luto quanto da culpa. Ao mesmo tempo, ela está quebrada, que essa melhor amiga que morreu era também a sócia dela no café, ela também não sabe muito bem como gerir aquilo sozinha, ela está quebrada financeiramente, ela está quebrada emocionalmente. Então, a gente encontra essa mulher já de cara, assim, como um saco de pulgas, totalmente derrotada. Então, é muito difícil a gente não empatizar com ela. E se a gente não empatizasse com ela de cara, ela ainda conversa com a gente. Ela fala o que ela está pensando e ela é muito engraçada. Os melhores momentos cômicos são de Fleabag para o público. Mas ao longo dessa primeira temporada, ela vai resolvendo essas questões. Ela cumpre essa jornada, ela supera algumas coisas, ela consegue superar o luto, ela consegue superar esse erro que resultou na morte da amiga. Ela consegue, inclusive, financiar um empréstimo lá para o café e a coisa sobrevive. Então, de alguma maneira, tudo acaba bem na primeira temporada de Fleabag. E a série fez algum sucesso, não retumbante, a segunda temporada fez muito mais sucesso do que a primeira, mas ficou-se ali matutando a ideia de aonde essa personagem não foi ainda, o que é que ela precisaria fazer, o quanto ela precisa crescer. E aí a Phoebe Waller-Bridge teve essa ideia de que uma coisa que ela precisava percorrer, uma jornada que ela precisava percorrer de superação para essa segunda temporada, era nos abandonar, o público, largar a mão dessa sua câmera, dessa sua conversa com pessoas que não estão lá e se conversar verdadeiramente com quem de fato está. E ela continuar essa jornada de aceitação, porque essa conexão falsa que ela tem com o público ainda é uma barreira para ela se amar e para ela aceitar quem ela é. Então a gente começa essa segunda temporada num episódio muito legal, que é aquele jantar em família, muito bem filmado, é muito divertido. E ali a Fleabag conhece o padre que também não tem nome, né? É só o padre, aí alguns fãs chamaram de Hot Priest, né? O padre gostoso, talvez. E esse padre, de repente, começa a penetrar nessa barreira e começa a perceber que ela dissocia, às vezes, para falar conosco, o público.
E aí ele começa a apresentar essa ideia de que a quebra da quarta parede e essa fala com o público é uma dissociação, quando ela não consegue estar presente na própria vida. E quando o padre percebe isso, quando o padre nos percebe, é porque ele está fazendo uma conexão real com ela. É claro que ela vai acabar se apaixonando por esse padre, tudo vai ser muito difícil, afinal ele é um padre, ele quer ser padre, ele quer continuar ali cumprindo o seu dever com Deus, mas ela está apaixonada. A princípio, a gente acha que é só mais um desses momentos da Fleabag de descontando no sexo coisas que ela não consegue lidar na realidade. Isso, inclusive, é uma característica muito interessante da personagem, porque ela sabe tudo sobre sexo mesmo. Antes que os caras, em vários momentos da série, antes que os caras possam dizer qualquer coisa, a Fleabag já fala, antes deles mesmo, assim, faz o que ele fala, o que eles estão pensando. E muitas vezes ela se faz de boba para ganhar esses caras. E ela sempre ganha os caras. Às vezes eles não ficam juntos até o final porque ela é um pouco desprezível, ela realmente comete muitos erros com alguns desses caras. Às vezes eles são muito desprezíveis, às vezes todos são desprezíveis, é uma série muito difícil, mas o padre é uma boa pessoa. E o padre começa a romper essas barreiras da Fleabag. Então o padre começa a se relacionar com ela e com o público, com essa dissociação dela, e perguntar por que ela está fugindo. E ela mesma derruba uma barreira. Tem uma cena muito icônica que ela e o padre estão caminhando, é toda uma sequência de cenas da relação dela com o padre, que inclusive a série muda muito o jeito de filmar nessa sequência Fleabag e padre, e ela vai falar uma coisa que é para nós e sem querer ela fala para o padre. Então ela começa a confundir algo e ali a gente sente que está se demonstrando, está começando a se construir uma conexão verdadeira com este homem que por acaso está indisponível para as relações sexuais descartáveis que ela sempre recorre a. Então, o padre perceber o público e ela errar a fala dela do público para o padre representa que aqueles dois personagens estão desenvolvendo uma espécie de conexão verdadeira. E é por isso que o padre percebe a quebra da quarta parede e é por isso que ela erra e fala com o padre ao invés de conosco, porque ela está forjando finalmente uma conexão verdadeira. Apesar de ela estar sempre tentando e se esforçando para resgatar essa conexão emocional com a irmã e com o pai, é muito difícil, porque tem muita bagagem. O padre é uma pessoa nova, com quem ela consegue estabelecer algo. Então, esse padre representa uma quebra muito grande para essa personagem, que, na verdade, é só uma mulher comum, com seus defeitos e qualidades, passando por um momento muito difícil. Basicamente, a história de Fleabag é isso. Ela tomou decisões horríveis, fez coisas erradas e agora está tendo que lidar com isso. Mas ela é uma pessoa comum, ela não é um gênio, ela não é super empreendedora, ela não é super inteligente, ela é muito engraçada, mas a gente sabe melhor isso do que o resto dos personagens. Então, ela está passando por essa jornada. E aí, quando ela conhece o padre, ela começa a se abrir, e quando ela começa a se abrir e que ela acha que está apaixonada, o padre começa a corresponder a esses sentimentos, mas de maneira muito... Ele está se debatendo com isso, porque afinal de contas ele é um padre, mas ele está um pouco encantado por essa mulher até o episódio em que ela finalmente confessa tudo. Ela vai na igreja e entra para fazer a confissão e fala tudo o que aconteceu de errado, tudo que ela já fez de errado, e diz que ela não queria mais tomar decisão nenhuma, que ela só queria alguém que decidisse tudo por ela. E essa é uma das cenas mais potentes e mais bonitas da série toda, porque é nesse momento em que ela assume todos os seus erros, assume todas as suas falhas e toma a responsabilidade sem tomar, porque ela gostaria que alguém fizesse isso por ela, se responsabilizasse pelas próximas decisões, porque ela estraga tudo, afinal ela é um saco de pulgas. Aí o padre se emociona, eles acabam tendo um negocinho ali, ele vai para casa com ela e tal, mas o padre acaba escolhendo entre ela e Deus, o padre escolhe Deus. E ela fica infeliz a princípio, eles têm uma conversa super dolorosa e ela fala que o ama, o que é uma coisa difícil para essa personagem, mas ela fala que o ama e a resposta dele, do padre, é: vai passar. E é muito legal isso. A gente não sabe para onde esses personagens foram, se a crise de fé do padre se resolveu. A gente tem uma dica, porque logo depois dessa conversa aparece uma raposinha e tem um momento da série que o padre fala que sempre que ele tem crises de fé, a raposa aparece. A raposa é o grande inimigo, ele tem pânico de raposa, ele detesta raposas,
porque elas são a representação da crise de fé. E a raposa aparece e a Fleabag fala para a raposa, ele foi por ali. E a raposa segue o padre, então a gente sabe que esse padre vai ser para sempre seguido por crises de fé. Mas essa mulher finalmente se abriu, amou, estabeleceu uma conexão real e então ela se despede do seu subterfúgio, que somos nós. Porque ela não precisa mais dessa conexão falsa com o público, porque ela estabeleceu uma conexão verdadeira. Por isso que é muito difícil a gente ter uma próxima temporada de Fleabag, porque ela já fez todo o trabalho que ela tinha que fazer. Nessa última cena, quando ela vai embora, dá um tchauzinho, olha para trás uma vez e segue, e a gente fica no ponto de ônibus, a gente sabe, ela não precisa mais da gente. E a gente precisa da Fleabag. A gente sempre vai precisar da Fleabag, mas provavelmente a gente vai ter que revisitar o que a gente já viu e aceitar que essa personagem caminhou. Ela andou, ela foi em frente e ela largou o seu subterfúgio, que somos nós. É uma série muito interessante, faz muito sentido com o que eu falo de representatividade, porque é uma protagonista feminina multifacetada, muito complexa, com muitos defeitos e poucas qualidades, mas interpretada magistralmente pela Phoebe Waller-Bridge e escrita magistralmente. A série ainda tem um bônus que ela é muito bem dirigida. A edição, um capítulo à parte, são muitos ângulos, é uma série muito cortadinha, e quando o padre aparece, isso vai se diluindo um pouco, isso é muito interessante. A estética que a série adota é muito legal, e essa ideia da quebra da quarta parede com um mecanismo narrativo, mas também com uma maneira de isolar sua protagonista de relações reais, é muito inovadora, é muito interessante. Fleabag é uma das melhores coisas que aconteceu na televisão nos últimos tempos, não só pelo talento da Phoebe Waller-Bridge, que depois foi criar Killing Eve, que é uma série completamente diferente, mas também tem protagonistas femininas muito complexas. A Villanelle é essas psicopatas que a gente ama de paixão, mesmo a pessoa sendo uma psicopata, e tem muito da mão da Phoebe Waller-Bridge lá. E Fleabag, a gente fica esperando quais serão os próximos passos dessa grande escritora, dessa grande atriz, e fica querendo que as coisas que a gente vê com mulheres no protagonismo sejam tão complexas, tanto no sentido narrativo, quanto no sentido da construção da personagem, quanto a gente vê em Fleabag. Porque a gente sabe que isso só é possível falar de sexo com essa franqueza, falar de sexualidade com essa franqueza, falar de erros, de acertos, de desprezo, de não merecimento, de identidade, de luto e de jornada de superação. Quando você é uma mulher, só é possível porque foi esta mulher que escreveu e baseado numa peça de teatro que ela mesma tinha escrito. Então é muito importante aqui a representatividade. Não é à toa que Fleabag é uma das séries mais comentadas dos últimos anos. É porque ela tem um ponto de vista feminino sobre muitas questões de gênero, mas não só. Bom, e depois de falar de Fleabag, acredito eu, que o melhor jeito de fechar esse conceito todo de onde estamos, antes de falar um pouquinho de Brasil no próximo vídeo, antes de falar um pouquinho de estatísticas, a melhor maneira de fechar o Onde Estamos, apesar de ser uma série do ano passado, de 2020, para mim é o melhor exemplo de onde estamos. I May Destroy You é não só o Onde Estamos, como é um farol do para onde vamos, assim, é um lampejo do que pode ser o futuro, do que pode ser a narrativa serializada, do que pode ser uma série limitada, né, uma minissérie, do que um comprometimento com uma história, com uma narrativa, com uma personagem e com inovações dessa narrativa é o apontamento mais lógico que eu consigo imaginar do que foi feito em 2020 para o futuro. Assim como o Twin Peaks foi aquela lanterninha, aquele lampejo do futuro antes da Terceira Era de Ouro, aquilo que a gente ia ver, o quanto estávamos preparados como público, como audiência, para narrativas mais complexas, com elementos nonsense, surrealistas, com densidade, tanto quanto a série do Lynch foi um lampejo lá atrás, nos anos 90, eu acredito que I May Destroy You é aqui o lampejo do nosso futuro. Não só no tocante à representação e à representatividade, né? A série foi criada, escrita, co-dirigida pela Michaela Coel, como também de estruturas mesmo. O último episódio de I May Destroy You talvez seja um dos momentos mais brilhantes da televisão dos últimos muitos anos.
coisa que, para mim, Breaking Bad, que é uma série super redondinha, toda dentro da premissa, que vai trabalhando o arco de maneira muito lógica, não faz. Coisa que, para mim, Mad Men, que é uma série muito profunda sobre personagens e transformações e que tem uma representação feminina ali interessante, não faz. E coisa que Fleabag faz de um outro jeito ali, com a quebra da quarta parede, com a utilização dessa camaraderia entre ela e o público, né? Acho que existe ali uma voltinha do que pode ser uma inovação narrativa, muito teatral, como eu falei, mas aqui, para mim, o que a Michaela Coel faz em I May Destroy You é o ponto alto da televisão dos últimos 10 anos. É uma série sobre consentimento. Ela vai falar sobre uma história de estupro muito dolorosa de assistir em alguns momentos, muito leve em outros. É uma série que não fala na sua premissa, ali na sua sinopse, a palavra estupro, a palavra abuso, porque ela é muito mais uma série de uma jornada de autodescoberta, de identidade e de como lidar assim com o trauma. Mas eu acho que a escolha de não usar o abuso na sinopse, de não usar o estupro, é porque a série é muito mais. E isso é uma das coisas muito interessantes de I May Destroy You, porque ela deixa para a gente muito nítido que um estupro, um abuso, uma situação violenta que acontece com nós, mulheres, com mulheres negras, como é o caso da Michaela, mais ainda, não nos define. E isso, essa escolha na sinopse, para mim, é muito, muito significativa, muito simbólica e muito importante. É uma série sobre consentimento, mas não só isso. É uma série de múltiplas definições do que é o consentimento, de múltiplas definições sobre o que é uma situação abusiva, sobre o que é um estupro, mas não é só isso. E isso é muito interessante, assim, é muito rico, porque existe essa linha narrativa, né, que é uma linha narrativa de investigação, porque a Arabella não lembra do que aconteceu com ela, então ela tem que investigar o que aconteceu com ela, de alguma maneira entender o que aconteceu com ela e de alguma maneira superar o que aconteceu com ela. A história foi inspirada em algo que de fato aconteceu com a Michaela Coel, quando ela ainda estava escrevendo o Chewing Gum, que é a série anterior dela, né, da Netflix, e ela estava numa dessas jornadas de entrega, né, então ela ia virar a noite escrevendo para entregar o material, e aí uns amigos ligaram, convidaram ela para beber, e ela foi, e aí rolou esse episódio traumático, que botaram um negócio na bebida dela e cataram ela para um canto ali. Isso é o que acontece na série, mas é muito parecido o que aconteceu com ela na realidade. E aí, no dia seguinte, ela não lembrava de nada e teve que refazer esses passos, refazer sua trajetória, até entender o que de fato tinha sofrido uma violência sexual. Aí, enfim, como ela escolheu lidar com isso foi escrever a melhor série de 2020 e, por que não, dos últimos muitos anos da televisão. É uma ferida muito grande e que abre a porta para um talento narrativo, um domínio narrativo, um domínio de interpretação também, porque ela está muito bem como Arabella. É um personagem que se mescla com ela, mas não é ela, né? Então ela está ali muito bem. Os atores coadjuvantes são muito maravilhosos também, né? Os amigos dela ali que transitam e que têm suas próprias relações com o consentimento, com a definição de consentimento, com o abuso. É uma série muito interessante, porque tem essa linha investigativa, mas ao mesmo tempo é uma série sobre amizade. A gente tem 2 episódios, se não me engano, que vai em flashback contar a história da amizade dela com a Terry, a história de relação dela com a negritude, de alguma maneira. E aí, nessa jornada que ela vai fazendo, a partir dessa experiência traumática, ela também vai se reconectando com outras coisas, né? Com a relação da família, entendendo que aquele pai ali não é exatamente um herói que ela imaginava, entendendo a mãe, entendendo essas raízes dela, né? Ela é filha de imigrantes ganeses, então
ela vai construindo ou reconstruindo quem ela é nesse mundo, né? E aí a série se permite a muitas coisas, isso é muito interessante, mas esse piloto, né, o primeiro episódio, a gente acompanha meio que essa trajetória da história real, assim que eu contei, mas ela está terminando um livro. A Arabella, a personagem, fez sucesso com um primeiro livro, que era uma coletânea de tweets, que tinha essa relevância nas redes, e aí o primeiro livro dela foi uma coletânea desses tweets que chamava Chronicles of a Fed Up Millennial, que, né, e ela ainda coloca essa questão geracional ali, né, os millennials, ela é uma personagem de 30 anos, se eu não me engano. Então, ela teve esse primeiro livro que fez algum sucesso, as pessoas a reconhecem na rua, tem essa dualidade de situação, ela acabou de viver uma violência, ela ainda está entendendo o que aconteceu com ela e está com um corte na testa, sangrando, e as pessoas ainda estão ali pedindo para tirar fotos e reconhecê-la na rua e toda essa coisa ali. Então, esse piloto constrói algumas coisas muito interessantes, ele tem esses flashes de memória, né, que é muito parecido com o que aconteceu com ela. Tem uma cena muito emblemática, que ela vai pegar numa maçaneta e olha para baixo e vem o flash do cara por sobre ela, fazendo um movimento de, né, claro ali, sexual, de violência. E aí ela vai tentando reconstruir o que aconteceu com ela, até conseguir chegar na polícia e denunciar o que aconteceu com ela. Essa relação com a polícia é muito interessante de ver também, porque quando a Arabella denuncia, ela é muito acolhida de alguma maneira, por mais que aquilo pareça difícil de se resolver, né? Esse estupro por um desconhecido, ela estava drogada, ela não lembra, mas eles fazem todos os procedimentos, né? Recolhem o DNA, fazem o exame, e são policiais mulheres muito acolhedoras. E depois, quando o Kwame, que é um grande amigo dela, sofre uma situação de violência e vai denunciar, vai a essa mesma polícia, os policiais homens são completamente despreparados para lidar com esse homem gay que foi assediado, que foi abusado por outro homem. Então, a gente vê ali uma diferença também de situação, de acolhimento, né, do que acontece com uma mulher, do que acontece com um homem. A gente ainda fala pouco sobre as coisas que acontecem com os homens e com os meninos, e a Michaela Coel faz questão de colocar ali na série dela também, para mostrar para o mundo que, né, apesar de ser uma coisa que acontece em sua grande maioria com as mulheres, acontece com homens também. Na verdade, acontece com muitos homens, talvez a gente nem saiba o quanto, porque é muito difícil denunciar, e a gente vê nessa trama do Kwame o porquê que é tão difícil denunciar. Mas tem uma coisa interessante que acontece com muitos homens, mas também é uma coisa perpetrada por outros homens, né? Você não tem mulheres em situações de abusador, não é que não existam, mas é que são mais raras, e Kwame é esse personagem que é muito viciado no Grindr, nesses aplicativos de date, e que é muito sexo casual, e isso não está culpabilizando e criando nenhum tipo de responsabilidade dele pelo que aconteceu com ele, é só porque é quem ele é isso dele, esse hábito dele, que não é muito saudável, porque de alguma maneira todos os personagens ali estão fugindo de quem eles são e abafando o que eles estão passando com outras coisas, só cria o contexto para que essa situação de violência aconteça com ele. E a própria polícia não entende muito bem, né? Porque ele marca esse encontro e aí ele tem a relação com esse outro homem, e aí ele fala que não fica por baixo, o cara joga ele na cama e faz exatamente o que ele não queria, ele fica falando não, e é muito, muito sofrida essa cena. E aí depois, porque ele está um pouco traumatizado, um pouco não, ele está muito traumatizado com isso que acabou de acontecer, né? Com esse consentimento não dado e que o outro passou por cima, que ele resolve se relacionar com uma mulher, e aí também se coloca ali em xeque o limite da coisa, se isso é um abuso, porque ele está se relacionando com essa mulher sem contar para ela que ele é gay efetivamente, que ele está fazendo isso como uma maneira de se proteger. Então é muito tóxico ali o que acontece nessa relação que o Kwame tenta se... para ele, né? Porque é um homem gay que está se colocando num lugar que não é suficiente, não é bom para ele, mas também está se colocando nesse lugar para se sentir seguro, se sentir protegido em companhia de uma mulher e não de um homem. Só que aí ela coloca isso, inclusive a Arabella e ele brigam muito por causa disso, por ele não ter contado para a moça
que ele é um homem gay que está fazendo essa experiência, digamos assim. E essa é uma das discussões que a série traz, assim, né? Que como eu falei, sobre consentimento em suas múltiplas definições. A Arabella fala que como ele não contou quem ele é, como ele não foi honesto, como ele não jogou limpo, então ele está tirando a possibilidade de consentimento dela. Ele está tendo uma relação sem o consentimento da moça, porque ela não sabe realmente quem ele é. E aí tem uma outra situação em que ela acaba se envolvendo com outro cara, e aí que é um escritor que a editora contrata para ajudá-la a finalizar esse tal desse segundo livro. E aí ela acaba se envolvendo romanticamente com ele, e aí eles têm a relação sexual, e ele faz aquela prática de tirar a camisinha. E ela diz para ela que achou que ela sabia, que ela tinha percebido. E aí ela vai num grupo, nesses fóruns, e percebe que não, que isso também é um estupro. E ela começa a pensar muito sobre o que é consentimento, quais os níveis do consentimento, e começa a pensar, e começa a pesquisar, e ler muito, e conversar com outras pessoas sobre essa questão do que é o consentimento. E aí ela expõe esse cara, esse outro escritor, num evento público, inclusive, é um texto muito... que ela fala que ele não é meio estuprador, que ele não é estupradorzinho, que ele não é adjacente ao estupro, que é estupro, que tirar uma camisinha sem o consentimento da outra pessoa é um estupro. Então, a série vai lidando com vários tipos de consentimento. A Arabella sofre essas duas situações. Depois a gente tem essa situação com o Kwame, e depois a gente ainda tem uma situação com a Terry, que é a outra melhor amiga da Arabella, que também é uma armadilha ali, que dois caras que são amigos fazem um teatrinho ali para acabar transando a três e os dois fazerem sexo com ela, e aí ela saca que tem uma coisa errada, e isso é muito legal, assim, que a série, ela brinca com gênero muito bem, assim. Ela é uma série dramática que brinca com elementos de comédia, que brinca com elementos de drama, né, que é mais... Na verdade, ela não é uma série dramática. Talvez I May Destroy Us pudesse ser considerada uma dramédia, que é esse gênero novo, que está muito em voga, que está todo mundo fazendo, né? Que é essa fusão. Mas eu não sei se serve tanto assim como Fleabag. Para mim é bem óbvio que é uma dramédia. Atlanta, para mim, é bem óbvio que é uma dramédia. I May Destroy You eu fico em dúvida, porque a Michaela Coel brinca tão bem com convenções de outros gêneros, inclusive os da comédia, que eu não sei se eu conseguiria Nina, na minha opinião, colocar a I May Destroy You na gavetinha da dramédia. Porque, por exemplo, essa cena da Terry, que ela sente que tem alguma coisa errada quando ela tá ali com esses dois caras, ela usa muito bem as convenções de terror e suspense. Ela usa em vários momentos muitas convenções do terror, do suspense, do thriller. Então, e daí da comédia. E ela tem uma situação dramática no seu cerne, né, que é um estupro. Mas ela consegue, como ela não coloca o estupro como algo definidor dessa personagem, mas definidor um pouco, mais o detonador dessa jornada, então ela tem momentos leves também, porque a Arabella tem momentos em que ela está vivendo a vida dela sem estar lidando tanto com essa questão da violência. Claro que na maior parte do tempo ela está, até porque quando ela expõe esse cara que eu estava comentando, né, nesse evento público, ela acaba virando meio que essa celebridade influencer sobre pessoas que sobreviveram ao estupro, né? A gente tem essa denominação, né? Pessoas que são sobreviventes. Então acaba virando isso, né? E aí começa a mediatizar tudo, e ela faz esses vídeos, esses stories, eu não sei bem que rede que ela está usando. Eu já estou ali no limiar do milênio, já me perdi, perdi o bonde da modernidade, mas ela faz vídeos e as pessoas curtem, e ela acaba ficando completamente absorvida por essa persona influencer de assédio, abuso e estupro que ela vai virando. Então, ela vai se tornando uma pessoa meio tóxica até, ela faz umas coisas meio ruins com o Kwame, com a Terry, ela e a Terry têm muitos momentos de embate, porque a gente vai para o passado, ver como se forjou a amizade delas, para também entender por que elas estão se batendo aqui no presente, e aí para entender da onde que vem essa outra personagem feminina, que é uma mulher branca, que tem um grupo de vítimas sobreviventes, e que ela começa a criar essa outra relação, porque é alguém que compartilha de algo, né, de um trauma com ela. E aí a gente entende que a Terry também está tendo que lidar com esse trauma, que ela finalmente chegou
a realização de que o que ela sofreu foi um abuso muito sério, de que retiraram a possibilidade de consentimento dela, e aí nisso ela acaba também fugindo como Kwame e acaba encasquetando encasquetando não exatamente, mas ela fica assim, acaba tendo que ela acaba se relacionando com um homem trans e também tendo que entender como é que isso impacta, e aí tem um momento ali que é borderline, transfóbico. Então essas personagens, esses três personagens principais, assim, a Arabella é a protagonista suprema, mas o Kwame e a Terry estão muito presentes, eles são muito falhos. A Arabella é muito tóxica, ela vai se tornando uma pessoa terrível, porque ela está numa jornada muito difícil, ok, mas ela vai se tornando uma pessoa muito terrível. Então, esses personagens têm características muito complexas. Todos eles têm elementos de anti-herói, mas não é esse anti-herói que a gente está acostumado, e também não é o anti-herói 2.0 que eu estava falando. É um outro tipo de gente. É um tipo de gente complexa, é um tipo de gente com muita densidade, um tipo de gente que está lidando com trauma e por isso está reagindo como está reagindo. A gente não pode chegar a dizer que eles são anti-heróis porque eles estão lidando com coisas muito sérias. E não só porque eles sofreram algo, né, algum tipo de abuso, mas também porque eles são pessoas negras, eles fazem parte de uma comunidade de pessoas mais pobres, e ela fala isso em um dado momento da série, quando ela está nesse grupo de ajuda, né, entre mulheres, ela fala, eu sempre me entendi dentro da comunidade como a pessoa pobre, então eu sempre me entendi dentro dos pobres, eu sempre me entendi como uma pessoa negra, então eu sempre consegui me ler dentro da comunidade negra, mas eu não tinha muito me colocado dentro da comunidade mulher. Será que é muito tarde ainda? Então ela vê que tem mais um negócio que vai dar um atraso, digamos assim, para a vida dela, que não é porque o mundo, infelizmente, é um patriarcado heteronormativo branco e rico. E é muito, muito importante a Michaela Coel estar fazendo esta série e ter esta protagonista e ter estes outros dois personagens principais, né? São todos eles de uma vieram, né? São filhos de imigrantes. Acho que a da Terry eu não lembro se fala muito bem isso, mas a Arabella e o Kwame sim. Então tem um passado em comum, tem uma jornada de descoberta, de entendimento de quem se é, de comunidade que ela vai trilhando. E aí, quando ela acusa o Kwame, é porque ela se colocou um pouco mais nesse lugar da comunidade mulher, e aí ela está chocada com o que ele está fazendo com outra mulher. Então, ela fica transitando entre essas minorias sociais, né, que vão só jogando ela passos atrás, assim, numa corrida para chegar em algum lugar, até ela entender que não é nada disso para a vida dela, que ela não tem que se separar das coisas, e eles ficam bem, os três amigos, né, em dado momento. E aí tem esse final que ela mais ou menos lembra a cara do estuprador e consegue descobrir algumas coisas, e aí ela fica indo nesse bar que é onde tudo aconteceu, e que é o Ego Death, né, a morte do ego, inclusive é um nome muito importante. Tudo na série é muito importante, assim, nada tá ali a esmo, nada tá ali de maneira leviana. Então, a Michaela Coel falou numa entrevista que ela escreveu e reescreveu o piloto várias vezes. Foram 101 versões do piloto. Então, você imagina, é realmente um trabalho muito extenso, assim, com cuidado, muito, 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 muito extenso para fazer essa história ser tão potente narrativamente, tão cheia de mescla de convenções de vários gêneros, tão potente. Eu acho que nunca tinha visto algo tão revolucionário, tão contundente, tão seriamente original na televisão. A gente fala, né, que tudo já foi feito, tudo já foi inventado de alguma maneira ou de outra, e possivelmente sim, várias histórias, né, de abuso e de estupro, inclusive nos últimos anos surgiram várias, mas nessa potência que a Michaela Coel faz e nessa discussão sobre o que é o consentimento, das situações de consentimento que vão acontecendo, não só com ela, não só uma, não só duas, não só três, mas com outros personagens em volta, é muito importante. E, ao mesmo tempo, existe uma grande tentativa de não vitimização dessas pessoas, né, dessas vítimas, desses sobreviventes, que seguem com pessoas
reais, com seus defeitos, com seus problemas, cheio de áreas cinzas em que nada assim, as pessoas são boas ou ruins. O estuprador não tem os estupradores não têm esse destaque. É sobre essas pessoas que sofreram algo e o estuprador só é aquilo que ela inventa para ela superar. Tem uma entrevista muito interessante também que ela fala que você só consegue superar quando você fala, quando você mostra, quando você diz. E aí a May Destroy You é a maneira dela de superar esse trauma, mostrando, contando e fazendo. Então, a partir desse trauma, essa personagem vai repensar toda a sua vida e vai se reconciliar com várias questões de quem ela é, de quaisquer grupos, comunidades que ela faça parte, tanto da família, quanto dos amigos, quanto de ser uma mulher negra, quanto de ser uma filha de imigrantes. Então, ela vai se reconciliar com tudo que ela é. E aí a gente tem um final, que é esse episódio que ela volta no bar, no Eagle Death, e tem 3 finais diferentes. E ali, agora spoiler, ela faz 3 caminhos possíveis com esse estuprador, que são 3 caminhos muito interessantes narrativamente, e a gente entende que não é real, que provavelmente é a história que ela está escrevendo, né? Porque ela começa a escrever, assim como a Michaela Coel, a Arabella começa a escrever algo para expurgar isso, para superar isso, para mostrar isso, para poder falar sobre seu trauma. Então ela começa a escrever essa história nesse segundo livro, que não necessariamente era sobre isso. E aí ela tem muitos post-its assim na parede do quarto, e aí ela vai fazendo esses finais, que na verdade são esses finais do livro, né? No meu entendimento, tá, pessoal? É um final muito subjetivo. É assim que eu leio a série, né? Que ela está escrevendo esses finais, ela está imaginando esses finais, ela está vivendo esses finais para poder superar essa história. Então, na primeira, ela desce a porrada no estuprador e o mata e o estupra. Na segunda, ela o entrega para a polícia, se não me engano. E na terceira, ela tem tipo um caso romântico com ele, leva ele para casa e eles fazem sexo e ela fica nessa posição dominante, né? Que ela fica ativa, digamos assim, na relação. E aí esse cara fala para ela: eu só vou embora se você me mandar embora. E ela fala: go, vai. E aí o cara que estava morto embaixo da cama levanta e eles vão embora. Esse cara vai embora e aí ela finalmente tá lá com os post-its, e aí ela finalmente vai, encontra o roommate dela, que é um cara que aparece muito pouco, que é um nerdzinho, assim, branco, e que fica ali criando uma atmosfera de terror, né? Ela faz essas promessas que não se cumprem, mas ela planta muito bem as promessas que não se cumprem, diferentemente de outras séries, que só fazem armadilha de roteiro. E esse cara fala para ela, pergunta se ela vai de novo lá pro bar, e ela fala que não, que vai ficar ali, e eles ficam. E aí esse é o final, assim, ela faz 3 coisas diferentes com esse estuprador. Aí ela finaliza esse livro que ela vai publicar por ela mesma, e isso é muito importante nessa história, que ela rompe com a editora e ela vai publicar na internet. E aí isso é muito importante, ela escolhe o final, ela escolhe como vai contar essa história e ela escolhe a estrutura narrativa que ela quer e ela termina essa história. E isso é muito importante, porque esse é o fim da história da Michaela Coel também. Eu coloquei aqui no último tópico dessa lista, né? Tem várias coisas. Falei que é uma série sobre consentimento, que é uma jornada sobre descoberta, inspirada em algo que aconteceu com ela, mostrar e falar para poder superar as relações tóxicas, não vitimização das vítimas, consentimento em várias situações, áreas cinzas, relação com a polícia, mediatização de tudo, o trauma que faz repensar e o final múltiplo e aberto. Mas essa último tópico que eu coloco aqui, uma série que só poderia ser feita com o tipo de autonomia que Michaela Coel conseguiu. E ela conseguiu. Por muitas questões. Primeiro que ela tinha uma possibilidade de fazer essa série com a Netflix acho que ofereceu $1 milhão para ela, pelos direitos da série, e aí era uma coisa de... né, ia ser uma produção grande, mas os direitos teriam ficado todos para a Netflix. Né? Esse é o acordo que a Netflix faz, assim, para quem não
não está muito ligado no mercado, né? Tá só pensando na narrativa. O mercado é um pouco cruel nesse sentido, e a Netflix é um pouco cruel nesse sentido. Quando a Netflix compra uma série, eles ficam com a propriedade intelectual dessa série. Então, a I May Destroy You seria criado por ela ia fazer tudo, mas seria da Netflix. E para ela não poderia ser assim, porque é uma série muito pessoal, é a série dela de falar sobre uma experiência dela. Então, ela queria não ficar com toda a propriedade intelectual, como ela já falou em algumas entrevistas, né, que ela não estava liderando nenhuma cruzada anti-Netflix, mas ela queria e achava por direito que ela ficasse com parte da propriedade intelectual dessa série. E a Netflix não faz esse tipo de acordo, não quis abrir o precedente, então ela acabou fechando com a BBC. E aí ela fechou com a BBC, que produziu essa série, depois até a HBO que distribuiu. Então ela conseguiu ter essa liberdade, manter a propriedade intelectual da sua obra e conseguiu provavelmente essa liberdade para fazer este último episódio e fazer tudo do jeito dela e brincar com convenções de outros gêneros durante a narrativa e dirigir os episódios que ela quis dirigir, né, co-dirigir a série, e conseguiu tudo isso porque ela se propôs a ter essa autonomia, a manter essa propriedade intelectual e sabia que era uma história que ela precisava contar do jeito dela, que ela precisava contar nos parâmetros dela e não de outras pessoas. E por isso essa série tem a potência que tem, porque ela é exatamente o que essa criadora quis. Ela é exatamente uma história de sobrevivente sem vitimizar. Ela é uma história sobre personagens complexos. É uma pessoa que se torna muito tóxica no decorrer dessa jornada e que no final supera, chega lá e escreve 3 finais para essa história e vive esses 3 finais. E cada um deles resolve uma parte da coisa. Ela não poderia matar esse cara, ela não poderia se envolver romanticamente com esse cara e só entregar ele para a polícia também não daria certo. Mas ela resolve na ficção. E eu acho que essa é a maior metalinguagem de I May Destroy You, que é a Arabella resolvendo na ficção algo que a Michaela Coel resolve na ficção. E essa é só uma das coisas muito brilhantes dessa série. A liberdade do último episódio, o quanto o piloto é bem construído, você abrir um flashback de 2 episódios para mostrar uma história de, sei lá, 15 anos antes e trazer personagens novos a essa altura. De repente você para a temporada e vai para a Itália, porque ela tem história com o italiano, que daí também tem a ver com esse flashback da Terry, nessa situação de abuso, e ela fica muito doida, e esse cara é um traficante, eles têm uma relação meio tóxica, ele parece legal, mas não é. Então, e aí ela chega também num auge, assim, do desespero lá com esse cara, ela faz uma bobagem de bater na porta, invadir a casa dele, aí ele é expulsa, né? Ela chega no fundo do poço ali. Ali eu acho que é a noite escura da alma da Arabella. Dali ela só pode sair para cima. Ela já não tem mais como descer. Então, é muito interessante as escolhas estéticas que ela faz, essa brincadeira com as convenções de gêneros outros, essa brincadeira narrativa que é metalinguística o tempo todo, e ela é uma grande atriz. Talvez uma das maiores atrizes da nossa geração aqui, eu vou me colocar na dela, apesar de ser um pouco mais velha, e dessa geração de novas atrizes que a gente está assistindo, assim, ver a Michaela Coel e ver talvez a Phoebe Waller-Bridge, que são essas autoras, atrizes, é muito interessante. A gente pensa que, né, inglesas, a gente começa a pensar que a TV e a representação e a representatividade feminina estão num caminho muito bom. Vamos esperar que no Brasil a gente melhore cada vez mais isso, que a gente tenha protagonistas cada vez mais diversas. Eu vou falar um pouquinho disso no próximo vídeo, mas eu queria fazer aqui um canto de louvor ao que a Michaela Coel conseguiu fazer com I May Destroy You. É a melhor série de 2020, sem sombra de dúvida. Não tem ninguém para bater. Eu sei que Gambito da Rainha fez muito sucesso. Eu sei que teve séries muito consagradas. Eu sei que Emily in Paris foi indicada ao Globo de Ouro no lugar de I May Destroy You, mas não no lugar, né? Não é nem a mesma categoria. Né? Uma série limitada e uma série de comédia, mas é um cenário esquisito, em que a crítica acha que Emily in Paris merecia uma vaga lá e I May Destroy You não merecia uma vaga em outra categoria, faz a gente pensar que talvez eles estejam um pouco equivocados no modo como eles estão vendo a televisão, porque I May Destroy You foi eleita por vários críticos a melhor série de 2020,
Várias pessoas incríveis falam que essa série é a melhor série de 2020, porque ela é muito inventiva, ela é muito inovadora, ela faz estratégias narrativas muito interessantes e brinca com convenção de um jeito que eu não tinha visto nos últimos tempos. Talvez o WandaVision, que eu falei lá no início, mas num outro tom, num outro tipo de relação de narrativas. Então, eu queria terminar falando do onde estamos e um pouco do para onde vamos com I May Destroy You, porque é uma série que representa o momento em que a gente está e é o lampejo para o nosso futuro. E que bom, porque vai ser um futuro brilhante se a gente conseguir seguir os passos de Michaela Coel. Eu vou fechar aqui a minha apresentação, gente, com vocês. Interromper o compartilhamento de tela, só para encerrar, para falar que esse vídeo tem mais um vídeo ainda, que é o nosso vídeo 4, que eu vou falar um pouquinho, bem a passar, assim, de séries brasileiras, vou falar um pouco de estatísticas de representação feminina e de audiência, né? Vou usar uns dados da Ancine, uns dados do Dina Davis Institute, mas isso é no próximo vídeo. Vou falar rapidamente sobre protagonistas femininas em séries brasileiras de sucesso, e vou falar um pouquinho, uma pincelada sobre horror, que é um gênero que está crescendo muito no Brasil, que tem tido boas representantes e que tem tido uma onda feminista de horror que já vem acontecendo aí no mundo, com não só cineastas homens falando sobre questões do feminino e do feminismo, mas também, mais importante, cineastas mulheres, roteiristas e diretoras criando histórias sobre múltiplas feminilidades. Então, não percam o próximo vídeo. Obrigada por estarem comigo até aqui. Eu fico bem feliz. Comentem, façam comentários aí, por favor. Quiserem, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição também. Quiserem entrar em contato, estamos aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!